Ora, muito boa tarde a todos. Vamos continuar as conferências da Comissão Portuguesa de História Militar, neste momento em formato presencial e simultaneamente por videoconferência. Saúdo todos os presentes e queria, em nome da Comissão Portuguesa de História Militar, pedir desculpa ao Dr. Moutinho Borges e a todos os nossos colaboradores, na medida em que houve problemas na divulgação deste evento, problemas que têm relação com os ciberataques ao Ministério da Defesa, que transformam depois os mails do Ministério da Defesa em mails que vão parar aos spams. Ou seja, hoje, com raras exceções, ou das pessoas que foram ao spam, não houve a divulgação que tem havido deste evento e que é colmatada pela gravação que estamos a fazer e que vai fazer parte do YouTube da Comissão, onde estão todos os eventos desde há cerca de um ano. Portanto, em primeiro lugar, agradeço a presença e a colaboração prestimosa do Dr. Moutinho Borges, que vou apresentar de seguida, mas também gostava de aproveitar a oportunidade para divulgar eventos da Comissão antes de fazer a sua apresentação. Portanto, dia 21, pelas 17 horas, vamos ter, portanto, a próxima sexta-feira, aqui nesta sala do Palácio da Independência, vamos ter o livro Colombo Genovês, do engenheiro Carlos Calado. Vale a pena assistir, até pela discussão que tem gerado esta posição do engenheiro Carlos Calado. No próximo dia 25, para a semana, teremos as Visões da Guerra das Independências, coordenada, como sabem, pelo Coronel Aniceto Afonso e pelo mestre João Tavares. Desta vez vamos ter o Tenente-General Miguel Júnior, diretamente de Angola, e também aconselho esta visão diferente de quem é oficial-general angolano, a falar de uma guerra que é de todos nós. Dia 27, lançamento do livro do Tenente-Coronel Dias Afonso sobre a guerra na formação de Portugal, guerra cristã na formação de Portugal. É o livro que vai iniciar, digamos, todo o processo do programa Jornal de Mundo Barato. É muito importante, é o primeiro livro, é uma tese de doutoramento excepcional. Aconselho a todos a virem aqui no dia 27 à Comissão. E depois teremos, entre 8 e 10, o colóquio da Comissão, que será divulgado a partir da manhã, o programa final, tendo em conta que houve alterações de última hora, relativamente à agenda, dependentes da agenda da Sra. Ministra, mas que pretendeu estar, independentemente de não ter agenda no dia 8 e no dia 10, tivemos que alterar tudo e, portanto, amanhã, aquilo que tínhamos ainda não tínhamos divulgado, mas divulgaremos então a partir da manhã, daí o atraso. E, portanto, vou agora apresentar o Dr. Augusto Moutinho Borges e depois passarei então a palavra para a conferência, que já estão a ver o tema, Dom Nuno Alves Pereira, patrono da Arma de Infantaria e combatente na arte. O Dr. Moutinho Borges nasceu no Porto, é doutor em História das Ciências da Saúde, na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Património e Turismo e licenciado em Ciências Históricas, é investigador integrado do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e da Cátedra Infante Dom Henrique da Universidade Aberta, académico da Academia Portuguesa da História e membro do Conselho Científico desta Comissão Portuguesa de História Militar, entre outras instituições. É autor de mais de 20 livros. Eu aconselho a pesquisa e vão ver a diversidade de obras. Qualquer pesquisa no Google vai parar às várias obras coordenadas ou escritas pelo Dr. Augusto Moutinho Borges, alguns dos quais são premiados, e eu destacava, obviamente, o livro O Exército e o Contestável Dom Nuno Alves Pereira. Esta obra, a que eu tive o prazer de assistir no Dia do Exército do ano passado, que inclusivamente foi apresentada pelo Sr. Bispo das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança, uma apresentação magnífica que podem ler na Revista Militar. É a obra da referência para a conferência de hoje, mas vem em linha com outras magníficas, como os azulejos, vai-me permitir uma linguagem, eu gosto muito de azulejos, do Exército de Portugal. Como estão a ver, o Dr. Augusto
Moutinho Borges está ligado intimamente ao património histórico e militar de Almeida, de onde nos está a falar, e a quem vou passar a palavra, agradecendo mais uma vez a sua prestimosa colaboração. Faz favor. Aos presentes, saúde ao Sr. General Vieira Borges, os meus cumprimentos e sempre as palavras afetuosas com que nos tem brindado aos elementos da Comissão Portuguesa de História Militar, aos presentes, sem dúvida, mas todos aqueles que provavelmente nos irão ouvir para felicito também toda esta dinâmica que tem vindo sendo efetuada desde há muitos anos, através da Comissão Portuguesa de História Militar, do qual, desde 2008, faço parte como membro do Conselho Científico e depois fui integrando outros elementos, outras posições dentro do Conselho e da Comissão. Relembro todo o papel dos anteriores membros, começando pelo General Pedro Barata, que conheci precisamente em Almeida, passando pelo General Alexandre Sousa Pinto, e agora eu procurava transmitir e enaltecer o papel que o Exército Português tem desenvolvido, nomeadamente na pessoa do seu chefe de Estado-Maior do Exército, que desde há 6 anos me tem convidado para produção temática sobre o património e história militar. E dentro desta lógica, foram lançados 3 obras desde 2016, 17 e 18, nomeadamente Azulejos, Museus do Exército e Palácios do Exército. Museus foi premiada como a melhor obra de investigação nesse ano pela Associação Portuguesa de Museologia. E depois, continuando com esta senda sobre o papel, o trabalho e a dinâmica da história militar, então tive carta branca para poder apresentar outros temas, do qual Santo António Militar em 2019, São João da Ziça e Santa Isabel, patronos do Exército, em 2020, e o ano passado o Condestado Dom Nuno Alves Pereira, patrono da Arma de Infantaria. E nesta perspectiva não quis recalcar o que estava dito, mas de certa forma compilar um pouco o património e a arte, o combatente na arte. E é nesta perspectiva que podemos entender a valorização temática que Dom Nuno Alves Pereira, São Nuno de Santa Maria, se o quisermos denominar, é abrangente na sua globalidade. E dentro desta perspectiva, não entrei naquilo que outros historiadores já o fizeram sobre, nomeadamente, Miranda Gomes, entre muitos outros que levaram Dom Nuno a ser santificado, mas o papel que o patrono da Arma de Infantaria tem no presente, distribuído em território nacional. E foi nesta lógica, pegando em diversos materiais, neste levantamento que foi desenvolvido, com fotografias de Luís Chaves, do CAF, na altura ainda era seu funcionário, o CAF, Centro de Audiovisuais do Exército, do qual sempre colaborou com estas 2 coleções, o património e também patronos, em que podemos percepcionar a importância e a escolha, a fé e a dimensão que Dom Nuno tem em território nacional. Não só no passado, como também no presente. E dentro desta lógica, a partir de 1940, há aqui uma supervalorização da imagética e da identidade nacional, associada ao centenário do qual surgiu depois a grande exposição do mundo português na zona de Belém, mas São Nuno ou Dom Nuno Alves Pereira estão interligados, misturados e que, por vezes, houve a necessidade de os separar para podermos fazer esta obra o combatente. Nesta perspectiva, poderemos entender que estão normalmente baseados não só em escultura, como também em pintura, e depois em diferentes materiais. E é dentro desta lógica que, de uma forma simples ou composta, podemos entender o combatente na arte. Em escultura, outros materiais, os que estão mais em evidência em bronze, pedra, granito, mármore, poliós, e podem eventualmente ter uma base de pedra e depois estruturar e ser em bronze, portanto, simples ou compostas, mas também em madeira, os materiais são diversos, castanho, carvalho, baixo, muitos outros,
porque estamos aqui a trabalhar, e dentro desta lógica, não só de uma forma erudita, grandes mestres, grandes autores, dos melhores que nós temos e tivemos no século XX, em que também o popular faz parte desta imagética, como nós podemos mais tarde acompanhar. E dentro da pintura, há diversos materiais para a tela, das mais vulgares, madeira, azulejo, o gesso, vitral e papel. E depois a sua dimensão em território nacional, Dom Nuno Álvares Pereira, não só na componente dos equipamentos militares, como também faz parte de um conjunto notável de obras públicas, do qual, ou ligado diretamente pelo nascimento, casamento, óbito, ou até mesmo pelos seus descendentes. E vemos aqui que Dom Nuno Álvares Pereira consegue congregar, dentro desta lógica, uma dimensão em que entendemos em 6 grupos distintos. A arte pública, a arte de Estado, a arte religiosa, a arte comercial, a arte devocional e a farmacêutica. E nesta perspectiva, entendemos que dentro da arte pública, esculturas em lugares públicos, morais, onde se foca o chefe militar, não, por vezes ele aparece acompanhado de uma pleiade de os combatentes em que ele próprio se interliga, como acontece em grandes murais, nomeadamente em Porto, um trabalho em pé notável, mas em arte de Estado. E vemos aqui a apologética em cenotáfios, a imagética de aparato em homenagem ao herói nacional. E é nesta perspectiva que, até há muito pouco tempo, continuamos a verificar a existência de esculturas de representação por parte de instituições em território nacional. Mas, devido ao seu culto devocional, aparece-nos em inúmeros espaços religiosos, nomeadamente em igrejas, capelas, mas também em procissões. E é dentro desta perspectiva que nós podemos entender, por exemplo, no Palácio da Independência, na capela que hoje existe, foi a primeira capela devocional a São Nuno Sacraria após a sua santificação. A arte comercial, inúmeros livros, estampas, selos, que é curioso percepcionarmos toda esta difusão que se procura de uma forma indireta, mas também muito proativa, dar a conhecer esta imagem que é de todos nós. E dentro da arte devocional vamos encontrá-lo como patrono de diversas instituições, nomeadamente a militar. E recentemente, Dom Nuno Álvares Pereira não se limitou só à arma de infantaria do Exército, mas também foi escolhido, em complemento a São Jorge, como patrono das Forças Armadas. E depois há a paralística, onde proliferam as competições, batalhas, um conjunto enorme, não só de caráter institucional, militar, ou até mesmo, por exemplo, religioso. E aqui poderemos entender e percepcionar a importância que a GNR também deu como patrono, porque a sua interligação e ao Convento do Carmo e onde existe aquilo que terá sido a última morada de Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta perspectiva, teremos de abordar quem foi Dom Nuno Álvares Pereira. Condestável do reino, o único em sua vida, em que a sua prole ainda hoje se mantém, de descendência direta e também indireta, e onde podemos percepcionar as crónicas, nomeadamente a sua hipervalorização que chegou aos nossos dias e que foi mote e motivo para se colocar como progenitor da Casa. E é nesta perspectiva que podemos entender também que chegou aos nossos dias uma variedade notável de obras escritas, do qual também me incluo através da Direção de História Pública, da Cultura Militar, do Exército, com chancela e todo o apoio do chefe de Estado. Vejamos aqui alguns livros que aqui se encontram, de onde nós podemos ver desde a adolescência até momentos da sua vida, não só como militar, como também como uma das figuras pioneiras
da interligação e do cuidado que teve quando investiguei sobre a temática do que era o apoio assistencial aos combatentes e aos não combatentes neste período, a importância que Dom Nuno deu para com os desprotegidos, os expropriados que combateram a seu lado e do qual a única coisa que lhes restava muitas vezes era a mendicidade, e ele conseguiu, no seu convento de Carmo, não salvar a vida, como também proporcionar-lhes alimento e estudo. E é dentro desta perspectiva obras de referência, do qual Dom Nuno Alves Pereira foi mote de grandes nomes na nossa historiografia, como o Governo Monteiro, entre muitos outros, não só a questão do beato do sangue, mas essencialmente do militar, que foi um grande estratega do seu sistema. Nesta perspectiva, podemos percepcionar a sua figuração. Esta é uma das reproduções mais recuadas que se encontram, onde ele está com o seu armamento, uma figura jovem que muito cedo foi conquistável e teve o arrojo e coragem de combater em 1885 ao lado de Mestre de Avis, que o ligou a rei de Portugal, e ele, as duas figuras notáveis deste período, ligado a uma imagética também do cavaleiro, dos últimos cavaleiros da Idade Média. Aqui vemos o seu armamento, armas, do qual estas representações estão sempre interligadas, não só com espada, mas também com o elmo. Faz-me lembrar, isto não querendo comparar, mas não deixa de ser interessante, também com outras figuras, aquilo que este combatente na arte quase que nos remete para aquilo que um seu descendente, em 1646, tira a coroa da cabeça e a coloca pousada, coroando Nossa Senhora. E nós vemos aqui Nuno Alves Pereira, que tira o seu elmo, que o pousa e que se dedica inteiramente a Nossa Senhora da Conceição. Portanto, não quero comparar, sem dúvida, mas olhando para estas figuras, estes conceitos de época poderão ser muito semelhantes. Ali o vemos com as suas roupagens, a copa de malha e as coisas. E nesta perspectiva é a figura que se vai manter praticamente ao longo da história. Não só para grandes profissões, grandes mestres, não só da estatuária, da pintura, sempre a arma, a espada na mão, quer pousada, quer elevada, ou postada já em posição de ataque, como vemos, por exemplo, em Alves Barrota, na batalha onde Leopoldo Almeida o vai colocar em posição de ataque comandante das suas hostes, mas vemos que esta imagem anterior é precisamente aquela que vai ser o motivo inicial para a sua valorização até aos dias de hoje. Aqui o vemos representado, tal como noutras litografias românticas já do século XIX, e que chegaram como modelos anos posteriores. Sempre com a mesma posição, neste caso com a armada, mas também com todo ele armado, prontíssimo para o combate, como podemos observar noutras figurações que se mantiveram quer no tempo, quer no espaço, e que são um modelo, por exemplo, para, em Penamacor, no antigo quartel de infantaria do regimento de Penamacor, na sala de oficiais, na messe, se encontrar um interessantíssimo azulejo, reprodução daquelas litografias que vimos anteriormente, que ainda hoje se mantém in situ, embora adaptado nos espaços a outras funções, mas aqui podemos antever, efetivamente, todo este trabalho de produção da fábrica de Santana, e não deixa de ser pertinente constatar que estas figurações são o mote que chegaram e que se passaram quer no tempo, quer no espaço. Nesta perspectiva, há mais tarde uma branca. A partir de 1940, aqui podemos antever um conjunto que pega nestes mesmos materiais cerâmicos
mas já com uma leitura diferenciada, onde vemos uma posição quase já mística, onde deixa a sua postura, muitas vezes, de santo, para ser representada como o combatente orante. E é nesta perspectiva que trouxe algumas reflexões, alguns registros de Sr. Márcio Bons Betim, entre outras figurações, mas mantendo sempre a mesma posição devocional, e onde, nesta apresentação inferior, podemos antever como uma figura quase reprodução da primeira sua representação da Crónica de Vidas. E é nesta perspectiva que nós podemos entender que também em Elvas, atual Museu Militar de Elvas, que vamos encontrá-lo já com outra figuração. Mestre Soares Branco, Domingos Soares Branco, faz uma escultura notável que se encontra atualmente no Museu Militar na montagem de sua primeira base, mas efetivamente é em Mafra, na Escola das Armas, que se encontra este estatuário que para lá foi feita, mas não podemos deixar de percepcionar que depois há novos modelos que seguem, que são transpostos à cerâmica, e aqui vemos uma representação já baseada não na primeira imagem, mas numa figura que é desenvolvida, nomeadamente, através de Domingos Soares. Foi marcante, não só para estas apresentações, como também para a sua figuração pós-morte. Aqui vemos que a medalha de Dom Nuno Alves Pereira, mérito da Guarda Nacional Republicana, pega nesta figura notável e criou uma medalha que vai homenagear personalidades e os seus próprios militares. Dentro desta lógica, podemos também antever já uma outra posição, que é a força que a Igreja tem para o apresentar já como vestido com hábito carmelita, como se encontra na batalha, e ali podemos antever uma nova figuração de Dom Nuno perante Pedro. Nesta perspectiva, aqui vemos, então, o passado e, dentro da Escola Prática na altura de Infantaria, em Mafra, a figuração que o mestre Domingos Soares Branco imprimiu em uma belíssima escultura, o combatente. Numa base em madeira, base com o convento do Carmo representado, e o Dom Nuno jovem, portanto, contrariamente às vezes aquilo que nos aparece noutras figurações já idoso ou de uma idade, aqui jovem, tal como era, e prontíssimo para o campo. É curioso vermos que foge um bocadinho o elmo ao tradicional, com a viseira, as plumas, mas aqui um capacete, tal como seria usado por alguns dos homens, embora provavelmente não fosse esta verdadeira figuração que o Conselho está perfeitamente protegido, não só por armadura, como por raça, e Dom Nuno, aqui bem vincado, projeta-se e projeta outros horizontes, nomeadamente a sua replicação em azulejeria, papel e vitais. Mas é a grande figura que se encontra na batalha, de Domingos de Leopoldo de Almeida, imagem, escultura esta que inicialmente estava projetada para ser colocada em Lisboa, mas que, por vicissitudes diversas, foi colocada precisamente em frente ao mosteiro da Batalha. É uma figuração onde podemos percepcionar já não só a dinâmica e a experiência que Leopoldo de Almeida trouxe e imprimiu ao Condestável, interligando o homem com o animal, numa postura pronto para o combate, encorajando todos aqueles que estarão por trás, e como se ele estivesse à frente de um exército prontíssimo para dar a cara e o corpo às lanças, flechas e armas. E é nesta perspectiva, com toda esta frontalidade, que Leopoldo de Almeida
transporta a imagem do combatente, aqui descrevido por ele. Isto é uma figuração muito graciosa e que na obra que foi feita e lançada em 2021, em colaboração com o Museu das Caldas da Rainha, onde, de Almeida, onde documentação inédita, desenhos e estudos para esta obra ali se encontram bem projetos. Podemos, desta forma, percepcionar outras dimensões que se encontram do conceito. Volto novamente atrás e veja-se, enquanto que na batalha aqui se projeta o combatente armado, investigando a batalha, aqui é mais o elevar da espada como se ela própria fosse uma. Nesta perspectiva, Portel transporta-nos para outra dimensão, já um bocadinho religiosa, mas que não deixa de ser interessante a dinâmica que, desde Leopoldo até estas novas gerações, conseguiram trazer ao combatente a arte. Nesta perspectiva, é notável um trabalho que se encontra em Escabota e do qual aqui vemos o relevo da pedra projetando o Dom Nuno à frente das suas orelhas. Esta imagem, este trabalho, vai permitir, mais tarde, em Portimões, um jovem escultor projete em pé conceitos analíticos sobre esta marcha para a vitória, de uma grande dimensão, 25 metros de ferro realçado em silhuetas onde a luz e sombra se projeta, mas que teve a base deste conceito, e também aqui podemos perfeitamente antever a existência das passagens. E também do seu próprio estandarte. Não só ao lado do real, como também do estandarte de Dom. Nesta figuração, observemos a comparação que Leopoldo conseguiu imprimir a outras novas gerações de autores. Veja-se o trabalho em bronze e depois o relevado em pedra, e onde aqui podemos quase encontrar algumas semelhanças, algum trabalho que foi aqui reencontrado, porque o seu autor foi precisamente um discípulo de Leopoldo. E aqui, nesta nova figuração, já quase que podemos antever uma outra imagem. Aqui sim, Dom Nuno já com o seu elmo, provavelmente semelhante àquilo que aqui transporta, mas o cavalo não tem o mesmo realismo que o Leopoldo conseguiu imprimir. Aqui parece que ainda está um cavalo amansado, como se estivesse prontíssimo para, não por uma guerra, mas para um passeio. Mas não podemos deixar de pensar de que a interligação do Alentejo, onde aqui podemos percepcionar a utilização de novos materiais, o mármore, o bronze e também o pano de fundo da sua aplicação, o castelo. Dentro desta perspectiva, em Orem, vamos encontrar já uma nova fase escultórica. Dom Nuno Alves Pereira, onde transporta a própria espada, como vimos anteriormente e volta atrás, é apenas uma questão de altura de pegar na lâmina, mas aqui podemos já percepcionar um novo punho representado a partir de 1940. Orem, Dom Nuno foi de Orem, depois passou um seu neto, e podemos antever a quantidade de obras que depois se desenvolvem. Monte Alegre, no Crato, Sousa Rosa, continuando por todo este território, onde aqui as armas dos Pereiras, bem ou mal representadas, mas na silhueta com que são difundidas em território nacional, projetam-nos para uma representação que se encontra precisamente antes. E é aqui que nós podemos antever, quase escondido, passando despercebido, no Arco de Triunfo, podemos já ver um contestável idoso, mas quase lembrando a famosa frase
que sempre pronto para. Rio Maior é uma escultura um bocadinho é interessante, mas não deixa de ser um contestável atarracado, nada como as anteriores que nós podemos percepcionar. Mas tudo isto faz parte de uma imagética que aqui não é o militar, mas é já o beato. O Beato Nuno Alves Pereira Beato, onde transporta as armas dos Pereiras como cruz, e podemos entendê-lo agora como em Alves Barrota, novamente, o que vai realçar na interligação entre a pedra e o ferro, é precisamente lá em cima a cruz floriciada, que nos remete para outra dimensão, do qual também Dom Nuno não está dissociado. Em Sernaços de Bom Jardim, terra natal de Condestável, o armamento, esta espada pesada, muito indiscreta relativamente ao Condestável, sobreposto precisamente à imagem. É uma variante diferente daquilo que estamos habituados a olhar, mas a arte, neste aspecto, começa já a evolucionar-se, onde podemos percepcionar outras figurações, realçando a que se encontra no Palácio de Anjos. A mais pequena, uma escultura simpática que está não só em Mafra, mas também no Museu Militar de Lisboa, ainda jovem, mas o próprio Convento de Carmo não deixa de ter esta representação do Condestável, porque em velho para lá para residir e onde. Assim, temos então outras figuras. Não só aquelas que se encontram pelo próprio Domingos Soares Branco e já iniciado, e depois um trabalho em talha, em madeira, pegando neste mesmo elemento à nossa direita, e podemos observar já a mesma conta, o mesmo armamento, a mesma proteção, e depois uma outra à esquerda vai se desenvolver com o seu estandarte, símbolo de fé e também da sua interligação. Assim, dentro desta figuração, mesmo em locais devocionais, encontramos a figuração inicial da pagela que se encontra gravada na crónica, e depois o aproveitamento de escolas, de oficinas, nomeadamente a norte, que vão pegar nesta imagem, mudando-lhe feições, mas mantendo praticamente a mesma postura e o mesmo que depois se reflete, por exemplo, no quartel de Campiuri, na altura ainda era a Escola de Sul, hoje tem uma denominação diferente, e esta interessante apresentação de um aluno jovem que está referenciado e evitando as batalhas de Valverde, de Afeiros e mesmo de. É nesta perspectiva que podemos encontrar em Tomar, na capital de São Lourenço, num local onde o Condestável e o Mestre Pires se juntam para avançar em conquista para a Barrota, na capela onde está aqui referenciado, um fantástico painel evocando precisamente este momento e este momento. E ali vemos, na Batalha de Aboleiros, esta figuração com o seu próprio estandarte. É uma representação que está em Lisboa, num espaço bem conhecido do Quartel Carlos Lopes, no exterior, e onde aqui, esta mesma a Batalha de Alvarota, por exemplo, num fantástico fresco no Tribunal de Fronteira, que é uma das representações fantásticas da nossa arte. É notável o realismo do combatente na arte, onde aqui sentimos quase os gritos de aflição dos caídos em terra, já alguns agonizantes, e toda esta veracidade muito bem representada no próprio centro dispositivo de Fronteira, que nos remete para um momento da nossa do alargar e também de evidenciar as liberdades do mundo possível. Em termos de morais, em Lisboa, a Igreja de Condestável
de Portela Júnior, aqui se reveste um notável pano que se projeta desde a base até o Itério, onde o contestável, acompanhado pelas representações tradicionais da sua figuração, nos remetem precisamente para outra arte do mundo. Representações diversas, desde mais recuadas, outras passando por em coleções privadas e públicas, mas que essencialmente serviram de base para a figura. E aqui vemos Dom Nuno Álvares Pereira, foi objeto desta produção, deste selo, em 2009, ano da sua santificação. A componente religiosa também é importante para compreendermos a dimensão do combatente, do Dom Nuno, como esta procissão que sai em Joana, no campo dos bombeiros, e as suas próprias armas. Esta panóplia é muito interessante, foi retirei-a precisamente da crónica para entendermos a conjugação da sua personagem e da família, não esquecer, e onde também, neste momento, diversas pagelas devocionais, como esta imagem dedicada ao glorioso São Nuno Álvares. Em Lisboa, na Igreja do Santo Contestável, aqui podemos entendê-lo equiparado a São Miguel, combate o mal, como aqui podemos analisar. Esta representação muito conhecida dos lisboetas, mas pouco falada além de Lisboa, onde Dom Nuno não é apresentado como um combatente, mas como o religioso. E é nesta dimensão que nós também poderemos falar no Panteão Nacional, onde no exterior estão representados não só a Rainha Santa Isabel, Princesa de Aragão, Contestável, e também a outra figura, Barroso para o Aragão, peço desculpa, mas é no seu interior que nós podemos entender e percepcionar a importância desta grandiosa parte. Aqui vemos, para o estudo que foi feito do Santo Contestável, hábito carmelita, pelo mestre António Duarte, para a conclusão desta obra que estava inacabada, que em 1966 começou a ser valorizada até a sua inauguração, ainda nessa década. É um estudo em gesso, como podemos aqui observar, e a sua figuração escultórica real. Aqui temos precisamente Santa Engrácia, estava a fugir o nome, já me voltou. Aqui vemos o Contestável, que preside esta tríade de santos, uns reais, outros de lenda, mas é no seu próprio interior que vamos encontrar, uma vez mais, a representação em cenotáfio de Dom Nuno Álvares. Esta figuração, juntamente com outros notáveis da nossa história, aqui se encontra, embora também esteja presente noutros notáveis, nomeadamente, a Crónica Carmelita de 1745 remete-nos esta figuração, que depois é utilizada ao longo dos séculos e dos tempos para ser reproduzida, como aqui podemos antever, pela própria Ordem Carmelita e também no Museu Arqueológico de Carmo, o que terá sido o seu Na Igreja de Santo Contestável, uma vez mais, no ponto Soares Branco vai fazer um cenotáfio, onde aqui estariam algumas das suas alçadas, aquelas que resistiram ao fatídico terremoto de 1755, e aqui, precisamente, no seu estudo, podemos antever o primeiro cenotáfio antes de 1966 do Panteão. Aqui podemos antever esta interessante figuração que Portugal lhe dedicou, precisamente, não só ao santo, mas essencialmente ao povo. Temos, dentro desta lógica, diversos autores de grande nomeada, desde Álvaro de Barreiro, António Duarte, Domingos Vaz Branco, Ferreira Tadinho, principalmente como santeiro,
Francisco António Charneca, Leopoldo de Almeida, Simões de Almeida, Rodrigues Xavier, ou, como na pintura, Joaquim Carvalho, Joaquim Roos, Jorge Colasso, principalmente em azulejaria, e Teles. E é dentro desta temática que nós rapidamente passamos uma visão sobre Dom Nuno Alves Pereira, contestável de Portugal, mas essencialmente o combatente da arte, como esta representação de Jorge Colasso, que se encontra numa escola primária do norte de Portugal. Muito obrigado. Dr. Moutinho Borges. Muito obrigado pela sua comunicação, necessariamente diferente de todas aquelas que trataram Dom Nuno Alves Pereira. É uma visão de, como disse, de figurações iconográficas, sustentada também numa bibliografia riquíssima, e se me permite o Moutinho Borges citar uma obra de referência de um nosso membro do Conselho Científico, o João Gouveia Monteiro, o professor catedrático de Coimbra, que tem uma obra que está aqui na bibliografia, que é Nuno Alves Pereira, Guerreiro, Senhor Feudal e Santo, os três rostos do Contestável. É uma obra de 2017. Mas mais importante é o património que aqui trouxe e que está nesta obra que eu já mostrei há pouco, das representações artísticas do Contestável, assentes em unidades e órgãos do Exército, mas não só. Ou seja, nós até estávamos aqui a comentar, há aqui representações que alguns de nós já passaram por esses mesmos locais e que não tinham ideia de que efetivamente se tratava de Dom Nuno Alves Pereira. Aquela que para nós em Lisboa é muito emblemática, eu também, já agora a do Augusto Cide, eu julgo que não estava aqui representada, que é a da Avenida da Torre de Belém, do Dom Nuno Alves Pereira, que é aquela que está no seu livro, eu vou mostrar, portanto, vou mostrar, tem que ser de outra maneira. Eu vou mostrar exatamente assim. Penso que isto está com dificuldade, já está. Eu vou mostrar agora, portanto, esta imagem, que é a imagem que nós vemos, que está no seu livro, e mais uma vez mostro o livro para não haver, para aqueles que não estavam no início desta intervenção, é realmente uma riqueza enorme. Este livro e esta exposição, felizmente, vai ficar gravada no YouTube para depois podermos consultar e sermos sempre surpreendidos. Eu passava a palavra a quem nos está a assistir para... esteja à vontade, professor António Dias Farinha, é um prazer enorme vê-lo e ouvi-lo. Pode ligar o som. Eu só vou acender aqui uma luz. Deixamos... Não pode. Está? Professor, faz favor. Não estou a ouvir. Nós estamos a ouvi-lo. Tem que ativar o som. Não consigo. Consegue. O som está ligado, Sr. General. Está desligado. Não está desligado. Eu, se não me engano, ouvi o Gonçalo Feio. Era a voz de Gonçalo Feio, não é? Sim, afirmativo. É o Gonçalo? É sim, meu general. É o Gonçalo. Sim, sou eu. Sim. Serem ouvi-lo, um grande abraço também. Mas o professor António Farinha é que tem que ativar. Pois tem, mas o professor António Farinha acho que também não nos está a ouvir a nós. Está a ouvir. Agora sim. Mas ele é o som, Sr. Professor.
Tem que ligar o som, professor. Tem que ser cá embaixo. No lado esquerdo. Cá embaixo, do lado esquerdo, ativar. Está cá embaixo, do lado esquerdo, ativar mudo. Tem um ícone de um microfone, Sr. Professor. É o ícone, tem um microfone desenhado. Tem que carregar lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou eu carregar aqui. Eu vou tentar aqui. Ora bem, professor António Dias Farinha. A única coisa que eu consigo aqui é dizer, mandar-lhe uma mensagem, que é isso que eu já mandei. Eu não consigo fazer mais nada aqui, pois não, nós não conseguimos. Tem que ser o professor no seu computador. Não conseguimos, professor. Infelizmente não conseguimos ouvi-lo. Tem que ser o professor a tomar a iniciativa e a carregar num ativar mudo. Ou então é o seu computador que não está formatado com som. Às vezes acontece. Olha, professor, eu peço imensa desculpa. Eu vou ter que passar a palavra a outra pessoa que ninguém está a ouvir. Não sei se o Gonçalo Feio queria intervir. Faz favor. Não, não queria, Sr. General. Queria apenas felicitar o orador pela interessantíssima comunicação, porque de facto não é algo a que nós estejamos habituados a pensar sequer. Eu há muitos anos atrás tive a sorte e o privilégio de escrever um pequeno capítulo numa obra sobre o Santo Condestável, e o curioso é que a obra versava de 20 e tal autores, versava sempre as componentes militares, a vida familiar, os aspectos da sociedade e do enquadramento político da época do Condestável, mas é curioso que eu nunca tinha visto uma tão interessante apresentação sobre a iconografia ligada à figura do Santo Condestável. E, portanto, não tenho nada a dizer, que é algo que me despertou muita curiosidade. Queria apenas felicitar o orador e agradecer o ter proporcionado este encontro com uma matéria tão pouco observada. Muito obrigado. Eu que E que dá imenso trabalho de pesquisa, como imaginamos, sobretudo aqueles que têm a oportunidade, como eu vou dar aqui na sala, que têm a oportunidade depois de consultar o livro em pormenor, porque ele não mostrou tudo aqui, faz parte, não pode mostrar tudo, não é? Borja Fonseca, tens alguma coisa? Não, mas não, quase que sublinho as palavras do professor Gonçalo Feio, e que realmente este trabalho, pelo menos para mim, completamente inédito, traz também, sem dúvida, um trabalho de pesquisa que é feito no terreno, não é? Portanto, não é um trabalho... Exatamente. Não é um trabalho feito em biblioteca ou em arquivo, Também tem os seus méritos, obviamente, mas, sobretudo, eu valorizo muito o trabalho feito no terreno. Todas aquelas fotos, todas aquelas imagens têm umas largas centenas, se não mesmo milhares de quilómetros entre elas, porque não é só chegar lá, até chegar lá há muito trabalho ainda para as encontrar. Os meus parabéns, Sr. Professor. Obrigado. Ainda bem. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Eu, se não se importam, eu gostava, aproveitando esta oportunidade, fora da apresentação, de manifestar uma vez mais os meus agradecimentos ao Chefe de Estado-Maior do Exército e pela sua confiança nesta obra e no meu trabalho, que não foi isolado, desde todo o acompanhamento por parte do CAV, também do fotógrafo e autor Luís Chaves, mas essencialmente pelo entusiasmo com que a Direção de História e Cultura Militar, representada pelo seu diretor-geral, Major-General Aníbal Flambó, trouxeram para todo este documento. Mas nada deste trabalho poderia ser apresentado se não houvesse por trás uma editora de altíssima qualidade, by the book, com uma representação e um trabalho desde a produção, ao tratamento de imagem, ao grafismo, a tudo, horas que nós partilhamos conjuntamente para poder ser apresentada uma obra com esta figuração. E temos de pensar também no impacto que houve e que há
desde o tratamento de imagem, aquilo que não se vê numa obra com esta dimensão e que trata o Dom Nuno Alves Pereira numa outra dimensão que não é muito usual, depois de ter analisado, lido diversas obras sobre a nossa personalidade e o Diogo Gripado, apresentou alguns trabalhos, sem dúvida, mas nunca com esta conjugação, interligação e depois com diversos colaboradores. Muito obrigado. Para transmitir a colaboração desde a GNR, diretores do museu, artistas que produziram e as sensações que aí estão expressas nesta obra, que eu não queria que fosse feita a apologética do trabalho, mas que o Sr. General, e agradeço a sua... Já agora, fico muito feliz, professor António Dias Farinha, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, é uma pergunta muito simples. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Dr. Moutinho Borges mais uma excelente conferência, tratando um assunto tão importante, mas pouco conhecido, apesar das grandes figurações, desde a Crónica do Condestado e da escultura de Leopoldo Almeida, mas aqui tivemos uma visão muito completa desta iconografia riquíssima. E felicito muito o Dr. Moutinho Borges e agradeço porque tive, portanto, a oportunidade de acompanhar esta exposição. No entanto, gostava de fazer uma pequena pergunta. Há alguma coisa no estrangeiro ou no antigo mundo português sobre Dom Nuno Alves Pereira? O que é que nós temos? Estou a pensar, a tentar lembrar-me, por exemplo, em Ceuta, Nossa Senhora da África, mas de facto agora não. No Brasil haverá alguma coisa, Angola, Cabo Verde, ou noutros lados, Itália, por exemplo. Dr. Moutinho Borges, lembra-se de alguma coisa? Se não se lembrar, eu vou estar atento, creio que todos vamos ficar atentos, porque provavelmente há no estrangeiro alguma coisa também, até porque é um beato, que possa recordar também no estrangeiro esta grande dimensão deste homem tão notável e tão importante para a nossa história. Mas, muito obrigado, professor Dias Farinha. Eu passo então ao Moutinho Borges. Uma importante questão. Obrigado, o prazer em rever novamente a sua ótima disposição e a pergunta. Temos aqui então duas fases. E eu não tenho a percepção de existir algo sobre o contestável, o Dom Nuno Alves Pereira. Tanto mais que ligado às antigas colónias, normalmente a apologética era mais relacionada ou diretamente ou indiretamente com a sua existência. Mouzinho, outros governadores. Portanto, que eu tenha percebido, não encontrei na investigação, mas confesso, não vi tudo, não aprofundei. Também, o que pode acontecer, e com certeza que haverá, ou houve, são esculturas de menor dimensão associadas à componente religiosa. Agora, arte pública associada ao contestável, desconheço. E se, eventualmente, se encontrar, agradeço a informação via Comissão Portuguesa de História Militar, para completar esta dinâmica. No estrangeiro, fora o continente africano ou brasileiro, desconheço a sua existência, mas confesso que neste momento, em virtude de estar já cientificado, pelo menos em Roma, haverá alguma imagética associada ao santo São Nuno de Santa Maria. Respondendo diretamente à pergunta, desconheço obras públicas, não invalida que não haja de pequena dimensão ou de culto, como normalmente deve acontecer noutras situações. E obrigado pela pergunta que eu, sobre este tema, não tinha aprofundado, mas vai enriquecer novas apresentações. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, estamos em cima da hora prevista. Eu faço minhas as palavras do Dr. Moutinho Borges relativamente aos agradecimentos e transmitirei ao chefe de Estado-Maior no próximo dia do Exército, cujas cerimónias terão lugar no domingo em Santarém.
terei todo o gosto em comunicar e fiquei muito feliz também pelo agradecimento do Dr. Moutinho Borges à By the Book, que é uma equipa de senhoras que tem um sentido, um sétimo sentido, não é só um sexto, para transformar estas obras com a iconografia no devido lugar. E, portanto, o trabalho delas também é muito importante. Já trabalhei com elas no Viver Academia Militar e tenho esse mesmo sentimento que o Dr. Moutinho Borges. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram a assistir a esta comunicação. Certamente que aqueles que a vão ver no YouTube ficarão tão agradados como nós. Um grande abraço para o Dr. Moutinho Borges em Almeida e para todos aqueles que tiveram a assistir. Muito boa tarde a todos. Boa tarde.